parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe, a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá, querida mulher, chegou mais um tempinho aqui para podermos aprender coisas de valor eterno. Enquanto as meninas vão chegando, nós gostaríamos desde já de falar da nossa alegria, da nossa satisfação. Estamos aqui ao vivo. Olha aqui, ofereço essas flores para vocês, tá vendo? Todas muito bem cuidadas, todas bem regadinhas. O muro, o jardim suspenso florido para alegrar nossa tarde. Então sejam muito bem-vindas todas vocês. Desejamos que a graça, a paz do nosso Deus superabunde aí na sua casa, na sua família, por onde você de fato estiver nesta hora. Quer seja no trabalho, quer seja aí até mesmo nos hospitais, aguardando uma consulta, ou quem sabe em alguma locomoção, enquanto tenta chegar até a sua casa. Mas o que importa é que nós vamos aprender um pouco mais hoje sobre coisas de valor eterno. Então você, querida mulher, é muito, muito, muito bem-vinda aqui no nosso meio. Aproveite, já dê o seu joinha aí e inscreva-se no nosso canal para que você receba semanalmente, para não correr o risco de se esquecer, mas assim poder verdadeiramente receber o sinalzinho de que vamos ter mais um estudo. E compartilhe esse link que está chegando aí, já chegou, obviamente, para todas as mulheres que você conhece. Mulheres da sua família, mulheres do seu trabalho, para poder nós aprendermos um pouco mais. Já temos estudado sobre aspectos do fruto do Espírito, baseado aí no livro de Gálatas. Já vimos sobre os 3 primeiros aspectos do Espírito, que diz respeito às circunstâncias da vida. Fala sobre o amor, a alegria e a paz. Os 3 posteriores a esse falam sobre como eu me relaciono com as pessoas. Afinal de contas, nós somos seres humanos e temos este relacionamento interpessoal. Então, nós já estudamos aí também sobre longanimidade, já estudamos sobre bondade e já estudamos sobre benignidade. E hoje nós vamos dar uma examinada em algumas ações de Jesus antes de adentrarmos aos outros 3 aspectos do fruto do Espírito, que vai nos reportar diretamente a como lidamos conosco mesmo. Porque aí nós vamos falar sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ouviu direitinho? Pois é, como nós mulheres precisamos desses 3 aspectos também do fruto do Espírito. Mas hoje nós vamos dar uma pausa e observar como que Jesus, em determinado tempo da sua vida, nós já vimos isso quando falamos dos 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito, lá no jardim do Getsêmani, como ele reagiu com aquela circunstância. Hoje nós vamos observar como que ele reagiu com as pessoas, porque nós acabamos de ver as 3 últimas facetas que nos reportam a como nós lidamos
com as pessoas. E analisar com calma, com cautela, as ações de Jesus ali no Getsêmani. Já que a gente já estudou sobre bondade, longanimidade, não é? E benignidade, nós juntamos esses três aspectos para analisar se é possível, se Jesus nos ensina, será que ele fez? Isso é real? Porque às vezes acontecem circunstâncias na nossa vida em que você diz, ah, Cíntia, mas olha, é porque você não passou por isso que você está falando sobre esses aspectos aí. Então, queridas, vamos primeiramente abrir aí as escrituras no nosso texto base de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós já vamos fazer a leitura. Desculpe, Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é o nosso texto base, né? Nós já lemos ele todas as quartas-feiras, ainda não saímos dele e não findamos ainda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos seguir, vamos falar sobre fidelidade, depois mansidão, depois domínio próprio e depois vamos analisar mais uma vez os aspectos de Jesus através dessas próprias facetas. Mas hoje nós queremos nos deter a esses três do meio. Não sei se vocês observaram, mas nós dividimos 3 blocos de 3. Já falamos lá no início que os 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito têm a ver com as circunstâncias da vida. Toma nota se você que é visitante está chegando agora. Ou seja, amor, alegria e paz. Todos esses aspectos dizem respeito às circunstâncias, àquilo que nós enfrentamos, certo? Ok? Os outros 3, que são os do meio, são aspectos que diz respeito ao meu relacionamento com as pessoas. Quais são eles? Bondade, longanimidade e benignidade. E hoje nós vamos ver exatamente o que Jesus fez, né? Lá quando teve toda aquela questão do sofrimento dele lá no Getsemane, ou no Getsemane, como alguns falam, nenhuma das duas palavras estão erradas, mas a gente precisa observar como foi que ele reagiu para quando as circunstâncias adversas na nossa vida chegar, a gente também saber, não é? Pois bem, vocês já conhecem a história e a gente não pode dizer ou deixar de dizer ou esquecer de falar que Jesus, o nosso Senhor é a perfeição, é o exemplo perfeito que nós temos das ações que nós estudamos até aqui. E eu repito, as ações que eu me detenho nesse estudo são longanimidade, benignidade e bondade. Observe, de acordo com o texto que nós vimos quando ele foi para a crucificação, nós vemos dentro das próprias escrituras que em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos o seguinte: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste e triste até a morte. Se a gente analisar esses versículos, a gente observa que, na condição humana de Jesus, porque o nosso Deus triuno, ele é 100% homem e 100% Deus. Mas se nós analisarmos aqui a sua condição humana dentro dessa circunstância, Jesus necessitou recorrer ao seu Pai divino, ao seu Pai onisciente, assim como eu e você, que muitas vezes passa por circunstâncias, claro, numa proporção bem menor, não é? Mas muito menor mesmo do que a que Jesus passou, porque nesta circunstância nós estamos falando de morte. A gente já sabe o desfecho da história, quando ele esteve ali para ser crucificado no Calvário, no jardim do Getsemane, mas foi algo angustiante, porque ele deixou toda a sua glória e por amor a mim e a você, veio para esse Hades. É tanto que no nosso credo a gente fala e veio ao Hades. Não é que teve a chave do inferno, pegou, abriu, não existe. O Hades é esse mundo que nós vivemos, porque o Senhor
sem pecado, deixou toda a sua glória e pôde vir para esse mundo tão pequeno, tão pecador, por amor a mim e a você. E naquela ocasião, quando o nosso mestre sabia que se aproximava a hora da morte, onde nenhum ser humano seria capaz, de fato, de suportar tamanha dor, porque o que matou o nosso mestre foram os meus pecados e os seus pecados. Ali não foi um teatro. Ali foi algo real. A ira que viria sobre a minha vida e a sua caiu toda sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, para que nos livrasse da ira vindoura, para que nos livrasse do inferno e para que nos transportasse para o Filho do seu amor, para que nos desse esperança de uma vida eterna. E Jesus, naquela ocasião, minhas queridas mulheres, só pôde fazer uma coisa: quedou-se diante do Pai e foi orar. Então, observem que a condição humana do Senhor, ele diz aqui no texto, a alma estava profundamente triste. Mas ele sabia que a essência, porque ele é o próprio Deus, sabia que o próprio Pai poderia livrá-lo. Por que é que nós estamos estudando sobre isso? Porque nós temos e queremos ter uma caminhada como mulher de Deus de forma saudável. Lembra que eu sempre falo essa expressão? E para nós termos uma caminhada saudável, isso não está isento os problemas da nossa vida. Os problemas de relacionamento com as pessoas sempre, presta atenção porque eu vou lhe dizer, sempre farão parte do desafio da vida cristã. Daqui até quando o Senhor nos chamar. E aí tem esperança. Quando isso vai acabar, Cíntia? Vai acabar? Vai. Quando estivermos já no nosso lar celestial. Enquanto estivermos aqui, nós enfrentaremos todas essas questões de relacionamento, porque lidamos com pessoas e essas circunstâncias sempre farão parte do desafio da vida cristã. É ou não é que você conhece mulheres difíceis? É ou não é que você pode ser uma dessas mulheres difíceis? É ou não é que você pode se questionar, será que eu sou uma mulher que de fato contempla ou reflete ou exala bondade, benignidade e longanimidade? Será que sim? Você está lembrada dos três? Nós passamos um estudo inteiro falando sobre cada um desses três. Não se preocupe se você não acompanhou, você pode depois voltar na nossa playlist, que está bem aí no nosso canal, e ouvir, e rememorar, e recordar, e reaprender sobre cada uma dessas. Então, olha, de acordo com o que o nosso mestre estava traçando, nós podemos então analisar. Vamos então analisar o cenário para poder ficar talvez mais claro? Talvez você que esteja aí nunca ouviu sobre essa história. Então vamos aqui analisar se Jesus verdadeiramente conseguiu colocar esses três aspectos do fruto do Espírito em ação naquele momento de tamanha dor. Lembre-se que eu estou falando de um fato onde nenhum homem foi capaz de fazer e nem resolver, por isso que tinha que vir alguém santo. Só que o Senhor nos capacita e nos habilita a partir do momento que Ele vem com a sua graça para o nosso coração. Às vezes não são problemas tão grandes assim como esse, mas às vezes é um lidar com a sua mãe, que é um pouco difícil, às vezes você precisa cuidar de um idoso, às vezes você tem um filho mais rebelde em casa, às vezes você tem, vamos ver aqui, lá no seu trabalho, alguns tipos de perseguição que não são tão fáceis, às vezes você não é uma pessoa tão fácil assim de convivência, às vezes é o seu marido que não é cristão. Olha, enfim, tem várias circunstâncias que nós poderíamos citar aqui se nós tivéssemos tempo. Mas nós queremos nessa hora analisar os personagens. Eu queria que você se reportasse àquele lugar, ou pelo menos que você pensasse em alguns personagens do que Jesus vivenciou ali no Jardim do Getsêmani. Vamos lá então? Primeiro, vamos ver como foi a questão ali do traidor. Meninas, traição não é coisa fácil, vocês sabem disso, não é? O próprio mestre, ele já sabia, porque ele era Deus, mas ele também era humano, então imagine a dor que ele sentiu. Que tristeza, você já parou para pensar? Que decepção o nosso mestre passou, o nosso Senhor deve ter sentido ali, naquele jardim do Getsêmani. Que mágoa, que pesar deve ter tomado conta do seu coração. Por quê, Cíntia?
Porque você imagina um suposto amigo, porque quem foi o traidor era nada mais, nada menos do que um que andava com ele, era um discípulo. Sabe o que é isso? É uma das piores coisas que tem a traição. É quando você leva uma facada assim no peito, um fogo amigo, como a gente chama, não é? Quando você recebe dos inimigos, você já deve estar mais ou menos esperando preparada, e já não é muito fácil da gente digerir. Mas quando você é apunhalado por alguém que caminha com você, que se diz cristão, que é um discípulo seu, que é um amigo, que é um companheiro chegado, que é um que assenta na mesa contigo, que é um que leva a bolsa para recolher os próprios recursos, como que ajudando, agora é um traidor. Você já parou para pensar na decepção, na tristeza do nosso mestre, quando verdadeiramente presenciou e passou por todo esse cenário que ele não precisava passar, porque ele é Deus, porque ele é santo, porque ele é grande, porque ele é puro, porque ele é soberano, mas que passou por amor a mim e a você, tendo que conviver com um traidor. Você já sentiu essa dor de ser traída? Eu não sei, não estou falando especificamente em um relacionamento conjugal, mas pode até ser também. Nesse caso aqui, nós vemos uma traição de um suposto amigo, um discípulo, um companheiro, alguém que caminhava, que tinha uma pegada, que tinha uma caminhada em conjunto com o nosso Deus. E aí ele diz, levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Não é que o nosso mestre não sabia que tinha um traidor. Ele falava ainda, e eis que chegou Judas, que era um dos 12 com ele. E a gente já sabe o desenrolar da história, porque Judas não estava sozinho, e aí a gente começa a ver outros personagens nesse cenário. Judas também, além dele, que era o traidor, nós tínhamos ali também Pilatos, que inclusive pediu a morte de Jesus. Você encontra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 2, todo desenrolar dessa história, né? O capítulo 27 inteiro você lê depois com calma aí na sua casa. E amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador, que era chamado Pilatos. Aí você já vai juntando os personagens. Jesus estava com o traidor, que era Judas. Pilatos pediu, inclusive, a morte do próprio mestre naquele cenário. Aí talvez você diga assim, ah, não, um já é demais. Agora já temos 2, eu queria dizer para você que nós já vamos ter outro, os soldados. Olha outros personagens aqui, o que é que o texto nos diz? Os soldados que o despiram, riram dele, cuspiram no seu rosto e o surraram, ou seja, batiam. E eram soldados romanos, hein, gente? Eram homens assim, com panturrilhas grandes, com braços fortes, não eram tapinha de nada, como às vezes você costuma dar uma palmadinha na poupancinha do seu filho pequeno, não era uma coisinha assim que depois você vai chorar, não. Era algo forte, despojando-os das vestes, nos diz o texto, cobriram-no. Observe o cenário. E você está achando que já tem muitas pessoas nesse cenário tão entristecedor? Já falamos de Judas, que foi o traidor. Já falamos de Pilatos, que era o governador, que inclusive tinha o direito de soltar Jesus, mas preferiu prendê-lo. Já falamos aqui dos soldados romanos. Você já está começando aí a se retorcer, a pensar, ai meu Deus, eu não passo por problema nenhum. Então eu vou lhe dar mais alguns personagens. Os 2 ladrões da cruz. Estão lembrados deles? Os 2 crucificados com Jesus. Um deles olhou para o mestre e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a Bíblia diz que o Senhor, mesmo naquela hora angustiante, ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um se redimiu. No último minuto da sua vida, teve chance de poder também adentrar nas moradas celestiais. E aí a gente reforça um dos estudos que a gente falou anteriormente, de que não são as obras que nos salvam. Se fosse o ladrão da cruz, não iria para o céu, porque ele não teve tempo nem para fazer nenhuma obra. Ah, meu Deus, não vou mais para o céu. Contudo, não faça como o ladrão da cruz, porque você não sabe se vai ter o último tempo. Nós
sabemos biblicamente que não são as obras que nos salvam, mas nós somos salvas para fazermos boas obras. Estão lembradas? Depois você dá uma olhadinha aí nos nossos estudos que você vai poder rememorar essas coisas todas. Mas se por um lado tinha um ladrão que fazia assim e pôde reconhecer, se humilhar, e o Senhor que vê o que o homem não vê, porque o Senhor vê o coração. E eu vou falar aí para você, o Senhor está vendo o seu coração. O Senhor sabe o que está se passando na sua vida, o Senhor sabe das suas lutas. Você, querida mulher, que diz que já está cansada, que olha, está difícil as circunstâncias e eu não duvido que esteja difícil mesmo. Eu queria que nessa tarde você tivesse um refrigério para sua alma e que você soubesse que você não está sofrendo, independente das circunstâncias, mais do que o nosso mestre sofreu. Observe que você está numa vantagem incomparavelmente melhor se nós formos ter esse comparativo com essa situação aqui de Cristo. E eu estou falando de alguém que nunca pecou. É um detalhe importante, porque eu e você, por mais que nós soframos aqui, nós somos merecedores, nós somos pecadores, nós somos humanas com esse espírito pecaminoso, com esse coração desesperadamente corrupto, não é verdade? Nós passamos e muitas vezes erramos e falhamos e provocamos e fazemos coisas que não deveríamos mais fazer, mas o nosso mestre não. Contudo, ele passou por situações extremamente difíceis. Então, nós já falamos de um ladrão. E você acha que o outro ladrão fez o quê? O outro ladrão, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra o nosso mestre, dizendo: não é tu, Senhor, o Cristo, não és tu, o Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. Ele zombava. Você aguenta muita crítica? Aliás, você aguenta um minúsculo de crítica? Olha aqui. O que você faria se você estivesse salvando a humanidade, disposta, e um ladrão como esse ficasse falando isso? Ah, por muito menos você reage, não é? Por muito menos você já daria uma resposta daquelas. Olha aqui o que o nosso mestre faz. E ele diz: salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, que é o que eu falei já para... Vamos lá. Dito isso, vendo toda essa questão do pano de fundo aí dos personagens, nós vamos agora observar onde é que estão as reações de Jesus aqui, em relação a toda essa situação ali no Getsemane, né? Se a gente pudesse falar assim, dar um título como, vamos ver aqui, vamos ver a reação do Senhor de uma forma... uma reação que você pense carnal, né? Ou do ser humano, 100% homem. E eis que um dos que estavam com Jesus, o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 51, nos diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Meu Pai do céu, quem foi esse? Aqui nós vemos que não teve nem um pouco de longanimidade no desejo de Pedro. Quem era esse personagem? Pedro, em golpear, açoitar, espancar e matar. Ele também não demonstrou aqui nenhum gesto de benignidade de Deus, que deseja sempre o melhor para os outros. E muito menos também não demonstrou bondade. Ou seja, aquela faceta do fruto do Espírito que faz tudo pelo bem das outras pessoas. Então, se a gente observar dentro desse cenário do Getsemane, um dos personagens que é Pedro, e fizermos uma correlação com o que nós já estudamos sobre benignidade, bondade e longanimidade, nós observamos que a reação humana do próprio Pedro, ele perdeu a oportunidade de demonstrar esses 3 aspectos do fruto do Espírito. Agora fala sério aí, você que está nos acompanhando. Não é bem assim que muitas vezes eu e você se deparam nas circunstâncias da vida? Nós temos a oportunidade de agir com longanimidade, de agir com bondade, de agir com benignidade, mas nós não fazemos. Perdemos a oportunidade de exalarmos o bom perfume de Cristo, perdemos a oportunidade de verdadeiramente engrandecermos ao Senhor, assim como Pedro teve essa reação humana, natural, carnal. E eu e você, querida mulher, precisamos vigiar.
para que nós não percamos a oportunidade de glorificar a Deus quando as circunstâncias adversas chegarem. Agora nós vamos ver o oposto. Vamos agora sim ver a reação divina do próprio Mestre em relação à longanimidade. Veja, Jesus sim agiu com perfeita longanimidade. Ou seja, ele não fez nada que ele tinha o direito de fazer e, consequentemente, foi levado como um cordeiro para o matadouro. O texto de Isaías 53, capítulo 53, verso 7 nos diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Jesus aqui é o exemplo de toda longanimidade. Aí você pode perguntar, Cíntia, mas é possível? Totalmente possível. Observe e a partir de agora analise as pessoas, a sua forma de se relacionar com as pessoas, porque você pode agir com longanimidade, assim como o nosso mestre agiu. E olha que eu estou falando que nós estamos numa proporção nem se compara, muito menor com tudo que ele passou. Pois bem, já vamos caminhando para o finalzinho, hein? Outra reação divina do próprio mestre em relação agora à benignidade. Me mostra, Cíntia, onde foi que teve a benignidade de Deus. O que é que seria a benignidade? A benignidade preocupa-se com o bem-estar dos outros, assim como os seus próprios interesses. Lembra que eu já falei sobre isso? Pois é, até mesmo dos inimigos. Jesus planejou fazer alguma coisa para os seus inimigos. E quem eram os inimigos? Eu não vi os inimigos aqui. Os inimigos éramos eu, você e todos os personagens desse cenário cinzento e obscuro. Ele planejou morrer por mim e por você, mesmo nós não merecendo, mesmo eu e você sendo pecador. Então veja que ele agiu com tamanha benignidade. Uma benignidade que nos constrange, uma benignidade que nos ensina dia após dia que é totalmente possível nós também agirmos assim. Você já parou para pensar nisso? Não pare para pensar nisso, morreu por mim. Não, filha. O morrer por você, quando você diz assim, eu recebi, e a gente sabe que foi pela graça de Deus que nós somos salvas, mas não foi de graça, porque alguém pagou com a própria vida. Aliás, nada nessa vida é de graça. Sempre existe um preço. No caso aqui do nosso mestre, foi um preço de morte, e morte de cruz, que era dado para os malfeitores naquela época. Pois bem, já estamos caminhando aqui para mostrar para você também a reação divina, agora no outro aspecto, na outra faceta chamada bondade. O que é a bondade? Bondade é a benignidade em ação. E ela flui de um coração totalmente disposto a fazer o bem. Você é uma mulher bondosa, você é uma mulher que caminha juntinho. Bondade e benignidade, elas são causa e consequência, lembra? No seu coração existe a disposição de você verdadeiramente fazer o bem? Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 51. E tocando-lhe a orelha, o curou. Lembra da orelha que Pedro tirou fora? Ai, vão mexer com o meu mestre? Espera um pouquinho só. Pega a espada, arranca fora a orelha, não é? Você é assim, impetuosa? E o mestre diz assim, deixa, não. E pegou a orelha e colou, e curou, e o homem voltou a ter a orelha. A última ação daquela mão enquanto estava livre, a última ação daquela mão de Jesus enquanto estava livre foi de amor, foi de prestar serviço aos seus inimigos, aos seus malfeitores. Veja que tamanha bondade o nosso mestre representa aqui, mesmo na hora mais crucial, mais difícil, onde ele disse que a alma estava angustiada e eu e você não tem assim a proporção desse momento tão gigante. Então veja, qual é então, Cíntia, a minha reação, ou qual seria a nossa reação? Depois de ter visto a maravilhosa graça de Jesus em circunstâncias terríveis como essas, como você e eu podemos ser agressiva com os outros,
Como eu e você podemos ser impacientes com os outros? Como podemos desejar o mal para os outros? Observando essas circunstâncias e estas atitudes de Jesus que nos constrange, querida mulher. Como eu e você temos o direito de agredir, seja física ou verbalmente, as pessoas? Como eu e você não conseguimos ou temos o direito de ter a impaciência com as pessoas? É totalmente o oposto. Eu e você só podemos, diante desta circunstância, reagirmos à semelhança do nosso Mestre, à semelhança do nosso Deus, à semelhança dele. É necessário que olhemos para ele. Se você e eu quisermos ter atos de bondade, benignidade, longanimidade, lembre-se desse estudo. Lembre-se de um dos momentos mais difíceis do nosso Mestre, que eu e você jamais passou e nem passará, porque eu e você nunca morreu por inimigos, por pecadores, de forma graciosa como o nosso Mestre, e apesar de ter todos os direitos, ele reagiu com bondade, a fim de que nós possamos receber a misericórdia, para que nós achemos graça para socorrer a todos aqueles que verdadeiramente precisam em ocasião oportuna. Já nos orienta as Escrituras, Hebreus capítulo 4, verso 16. Veja então que hoje nós podemos analisar as atitudes de Jesus ou as ações de Jesus no Getsêmani, baseado e correlacionando com esses três aspectos do fruto do Espírito: bondade, longanimidade e benignidade. É possível nós agirmos assim nas circunstâncias da nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais, que é o que diz respeito a esses três aspectos? Claro que é. Se eu e você olharmos para a cruz de Cristo, nós conseguiremos. Eu não tenho dúvida que o Senhor está nos dando chance de amoldar o nosso caráter, de crescermos espiritualmente, de sermos mulheres ainda mais cheias do fruto do Espírito Santo. E assim a nossa caminhada da mulher com Deus vai trilhando um caminho saudável, um caminho em que outras mulheres também desejam ingressar essas fileiras. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida nesta hora. Querida mulher que está aí conosco, nós não podemos perder as estribeiras, nós não precisamos reagir de acordo com aquilo que o outro quer que nós façamos. Só age assim aquelas mulheres que ainda não conhecem Jesus. Se nós falamos que já temos a Ele e que nós caminhamos com Ele, as nossas reações devem redundar em glórias ao nosso Deus. Então nós gostaríamos de orar nesta hora, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e louvar a Deus, porque verdadeiramente Ele pode nos dar essa chance. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque nós podemos aprender mais a tua palavra. Pai querido, nós suplicamos que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a termos e a vivenciarmos esses aspectos do fruto do Espírito na nossa vida. Enche o nosso coração, Senhor, de bondade, de benignidade, de longanimidade, para que, assim como nós vimos as tuas reações naquele terrível dia quando o Senhor morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos dar vida e salvação, e que tu, que és grande, soberano, o próprio Deus, o Deus triuno, poderia certamente com uma palavra tua dar um basta, colocar cada um no seu devido lugar, mas aprove ao Senhor nos ensinar, e nós nos humilhamos e suplicamos que o Senhor continue nos ajudando, para que verdadeiramente nós possamos seguir adiante, Pai, e assim glorificar o teu santo nome, naquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Recebe a nossa gratidão nesta hora, abençoa cada mulher e cada família aqui representada, cada estado, cada amiga, cada visitante, Senhor, para que a nossa vida venha a ser progressivamente melhor. Esta é a oração que nós fazemos agradecidos nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria, antes de encerrar, dizer para você que na próxima semana, se Deus nos permitir, nós aprenderemos um pouco mais sobre
Fidelidade. Você é uma mulher fiel? Você não pode perder, você não pode esquecer, por isso já fique inscrita aí no programa, convide outras mulheres para estar conosco, para que nós possamos observar. Olha, os próximos 3 aspectos do Espírito vai falar muito profundamente ao nosso coração, porque são coisas, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são facetas e aspectos que diz respeito ao nosso eu. Então você não perca.